nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a Eucaristia, a presença de Deus que se torna eficaz sobre o altar. No dia em que celebramos também a memória de São Bartolomeu dos Mártires e também no dia em que temos connosco o Monsenhor António Gonçalves, da Diocese de Viana do Castelo, que ontem fez 60 anos de vida sacerdotal, 60 anos de fidelidade ao seu ministério. Que bom poder celebrar consigo neste lugar tão especial, uma data tão importante. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que dotastes de grande caridade apostólica o Bispo São Bartolomeu, protegei sempre a vossa Igreja, de modo que, assim como ele foi glorioso na sua solicitude pastoral, também nós sejamos, pela sua intercessão, sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Miqueias. Escutai o que diz o Senhor. Levanta-te, abre um processo diante das montanhas, ouçam as colinas a tua voz. Escutai, montanhas, o processo do Senhor. Prestai atenção, fundamentos da terra, porque o Senhor tem um processo contra o seu povo. Está em demanda contra Israel. O meu povo, que te fiz eu? Em que te ofendi? Responde-me. Tirei-te da terra do Egito, libertei-te da casa da escravidão e enviei à tua frente Moisés, Arão e Maria, com que apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus das alturas. Apresentar-me-ei com holocaustos, com novilhos de 1 ano. Agradarão ao Senhor milhares de carneiros, os rios de azeite. Oferecerei
o meu primogênio para expiar a minha culpa, o fruto das minhas entranhas para expiar o meu pecado. Já te foi indicado, ó homem, o que deves fazer. O que o Senhor exige de ti: pratica a justiça e ama a misericórdia, e ser humilde diante do teu Deus. Palavra do Senhor. Quem procede retamente, farei vir a salvação de Deus, farei vir a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei vir a salvação de Deus, farei vir a salvação de Deus. Diz o Senhor: reuni os meus fiéis, que selaram a minha aliança com um sacrifício. Os seus proclamam a sua justiça, o próprio Deus vem julgar. A quem procede retamente, farei vir a salvação de Deus, farei vir a salvação de Deus. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Não aceito os novilhos da tua casa, nem os cabritos do teu rebanho. A quem procede retamente, farei vir a salvação de Deus, farei vir a salvação
rosto. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu-lhes: Esta geração perversa e infiel pretende um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência quando Jonas pregou. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul erguer-se-á com esta geração e há de condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Queridos peregrinos, o Evangelho de hoje situa-nos, uma vez mais, num confronto entre Jesus e os fariseus. Jesus já tinha realizado uma série de milagres, curas de leprosos, de cegos, de surdos, de paralíticos, já tinha inclusive ressuscitado algumas pessoas, mas os fariseus continuavam a pedir um sinal. E Jesus nega a dar-lhes o sinal, a não ser o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites na baleia, e Jesus passará 3 noites, 3 dias no seio da terra, sepultado, antes de ressuscitar. No fundo, é este o sinal. A vida vence
a morte. A ressurreição do Senhor é, em definitivo, o grande sinal para todas as gerações. Os fariseus ficaram admirados, pois achavam que Jesus lhes iria fazer uma vez mais um sinal. E Jesus nega-se. Porquê? Porque eles não estavam dispostos a acolher os sinais de Jesus. Não o estavam antes e não iriam estar naquele momento. Como nós, tantas vezes também não estamos. Quantas vezes criticamos a Igreja, o caminho que Deus instituiu para chegarmos ao céu, onde Jesus habita e nos oferece os seus sacramentos? Desprezamos a vida que Deus nos convida a viver? E depois ficamos curiosos por novos sinais. No lugar onde nos encontramos, porventura terá acontecido o maior sinal, a maior intervenção do céu desde o Evangelho. Nenhuma mensagem no mundo, naturalmente excluindo o Evangelho é sempre o Evangelho, é a revelação plena de Deus aos homens. Nenhuma mensagem é tão forte como a mensagem de Fátima. E nós tantas vezes perdemos a cabeça para ir ler pseudo-mensagens que nem sabemos se são verdadeiras ou falsas, deixamos-nos guiar pelas curiosidades e lentamente nos vamos afastando do Evangelho do Senhor. Porquê que não escutamos o que a Senhora vestida de sol nos disse aqui? E numa palavra, ela diz-nos para nos convertermos. Fala de todas as realidades que compõem o mundo sobrenatural. Porquê que não acolhemos os pedidos de Nossa Senhora aqui em Fátima? Quando é que nós percebemos que a vinda de Nossa Senhora aqui a Fátima é quase como que um grito de alerta para cada um de nós, para nos convertermos, para não perdermos a nossa alma em definitivo? É que há pessoas que acham que não existe o inferno, que Deus é só bom, que não é preciso ir à missa, que não é preciso confessar. Irmãos, isso é uma ilusão do demónio. Ou acham que Nossa Senhora está enganada? Há quanto tempo não nos confessamos? Há quanto tempo não nos abeiramos da comunhão verdadeiramente digna? Quantas vezes recebemos Jesus em pecado mortal? Não sei se recordam, mas o refrão do Salmo de hoje dizia: a quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. O caminho reto significa a nossa consciência reta diante de Deus. Não é diante dos homens, é diante de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que seja para cada um de nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos e irmãs, o maior sinal de que Jesus veio de Deus é a sua ressurreição de entre os mortos. Peçamos ao Pai que nos ampare nesta fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
pelos fiéis levados aos tribunais para serem cristãos, pelos que são difamados de blasfémia contra os outros crentes e pelos que professam a sua fé no ressuscitado, oremos. Ouvimos. Pelos que confessam com humildade que só Deus é justo, pelos que reconhecem todo o bem que o Senhor lhes fez e pelos que lhe oferecem um sacrifício de louvor, oremos. Ouvimos, Senhor. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la, a defendê-la e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, levem os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos, irmãos. Pelos que escutam a voz dos profetas que Deus envia, pelos que praticam a justiça e amam a misericórdia, e pelos que são humildes e sinceros diante do Senhor, oremos. Pelas vítimas da intolerância religiosa, pelos que são impedidos de prestar culto ao Deus vivo, e pelos que são maltratados por se declararem por Jesus, oremos. Ouvimos. Pelos que nas paróquias escutam a palavra e se convertem, pelos que se arrependem dos seus pecados e pelos que nunca se cansam de ouvir Jesus, oremos. Ouvimos. Senhor nosso Deus, acolhei as nossas súplicas e tornai-nos verdadeiros discípulos do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade, e pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Bartolomeu, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bartolomeu dos Mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sainte Communion sera distribuée seulement sur la main. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu
confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os seus ensinamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicere gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e deem paz e o Senhor vos acompanhe. A Igreja